Glória e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre a tua vida, onde você estiver, fazendo o que você estiver. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre os teus. Amém. Amém, amados. Eu sou grata ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. Verdadeiramente, Ele cuida dos seus. Ele é provisão na vida daqueles que acreditam, que confiam nele. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, a mensagem que o Senhor nos traz no dia de hoje, que ministrou ao meu coração, que vai falar contigo nesse dia. Vai falar conosco nesse dia de hoje. Essa palavra que o Senhor vai trazer, vai falar muito ao meio do seu coração, eu creio. Não é por acaso que você está assistindo esse vídeo. Nada é por acaso. Amém. A palavra de hoje, amado, está em Juízes 13. Vai falar a respeito de um homem que nasceu segundo o propósito de Deus. Um homem que nasceu para que se cumprisse a vontade de Deus. Mas que mais uma vez, no decorrer da ministração, eu vou estar falando a respeito também da desobediência. É importante, amados, nós entendermos que nós não temos escolhas. Nós fomos gerados, nós nascemos segundo o propósito de Deus. Nós fomos escolhidos ainda no ventre de nossas mães. Não foi por acaso. Você não nasceu por um descuido. O Senhor te escolheu quando ainda você não era formado no ventre de sua mãe. Amém. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém conceberá e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era. Nem ele me disse o seu nome, porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinhos nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Aleluia. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar a notícia a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se em seguida e seguiu a sua mulher e foi ao encontro daquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse:
E disse ele: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Aleluia. E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disser à mulher, guardará ela, e tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhas e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizerdes holocausto, e oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que era um anjo do Senhor. Aleluia. Eu vou até aqui, amados. Amados, a palavra do Senhor em Juízes nos fala a respeito de Sansão, né? Aqui fala a respeito do nascimento de Sansão. Sua mãe era estéril e um anjo apareceu a ela dizendo que ela teria um filho, Nazireu. Nazireu, amados, era um homem separado por Deus, né? Era um voto que era feito, voto, essa pessoa que nascia segundo esse propósito deveria cumprir algumas ordens, né? Algumas ordenâncias da parte de Deus. A gente vê aqui no texto que os pais de Sansão tinham temor do Senhor, né? Eles oraram ao Senhor, eles buscaram a confirmação da primeira visita do anjo e eles confirmaram, eles queriam ter a certeza do que eles deveriam fazer. Quando aquela criança viesse a nascer, em nenhum momento eles duvidaram. E o Senhor escolheu aquela mulher para que ela gerasse um dos últimos juízes para libertar o povo de Israel. Sansão foi um dos últimos juízes antes de Samuel. Então, amados, ela engravidou de Sansão. Ela teve essa menina, ela cumpriu. Ela gerou essa criança e desde pequeno ela ensinou essa criança os caminhos do Senhor, a ele ter temor do Senhor. E Sansão crescia em tamanho, em entendimento. E logo depois o Espírito Santo de Deus se apossou de Sansão. E Sansão foi um homem forte de guerra. A força de Sansão era sobrenatural. Um dos 3 pedidos, ordenanças do Senhor, é que Sansão não deveria beber bebida fermentada, nem vinho. Sansão não deveria tocar em coisas imundas. E não deveria, sobre a cabeça dele, passar navalha. E Sansão, ele cresceu sendo um homem forte de guerra. Ele destruía exércitos e mais exércitos. A palavra de Deus nos diz em uma determinada passagem que ele destrói, que ele espedaça, né, um leão com as próprias mãos, como se fosse um gato. E depois na festa do casamento dele, ele mata 30 pessoas, sabe, por causa de uma aposta. Então Sansão, eu creio, amados, que Sansão ele vivia segundo o que ele achava que era para ele fazer. Eu creio que ele era muito cheio dele mesmo também. E Sansão não entendia que ele era um homem separado por Deus, que ele estava ali para cumprir aquilo que o Senhor tinha determinado. E nas nossas vidas, amado, nós temos um propósito. E esse propósito não pode ser o meu propósito, o seu propósito. Tem que ser o propósito do Senhor. A vontade de Deus tem que se cumprir em nossas vidas, independente de qualquer coisa. A vontade de Deus tem que ser soberana na nossa vida. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós declaramos que nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, assim como o apóstolo Paulo diz. Então, amados, ele cresceu desobedecendo as ordenâncias do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Sansão, ele não
não era um homem temente a Deus. Ele era um homem que tinha a promessa, tinha os propósitos que Deus tinha estabelecido para ele. Mas, embora o Senhor tivesse várias vezes se apresentado a Sansão, falado com Sansão. E uma das desobediências de Sansão foi uma palavra também que o Senhor chamou muito a minha atenção. Foi quando Sansão se envolveu com Dalila. Ele estava no lugar onde ele não deveria estar. Ele se envolveu com quem ele não deveria se envolver. E na nossa vida, amado, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer segundo a vontade do Senhor. Tudo que nós fazemos, amados, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que buscar a direção do Senhor. Hoje em dia, nós erramos porque nós primeiro nós fazemos, nós executamos a nossa vontade e depois nós oramos ao Senhor, para o Senhor abençoar, para o Senhor abrir a porta. Quando na verdade nós devemos primeiro buscar a presença do Senhor, saber o que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, o que é que o Senhor quer que nós façamos, a verdade é essa. E a desobediência, amado, a palavra de Deus nos diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus é um Deus tão maravilhoso, porque Deus nos ensina o caminho que nós devemos andar. O Senhor enviou um anjo até os pais de Sansão, dizendo como deveria proceder. O Senhor sempre vai estar nos dizendo como nós devemos proceder, como nós devemos fazer, como nós devemos agir. E se Ele ensina, e se Ele nos diz, Ele garante. Então Sansão, ele cresceu forte e ele fazia o que ele queria, o que era agradável. Ele se casou com uma mulher que os seus pais não concordavam, com a mulher de uma outra parentela, que não era da parentela deles, do povo dele. E ele desobedeceu aos pais, ele casou com uma mulher que não era para casar. Depois ele se envolvia com prostitutas. Depois ele se envolveu e se apaixonou por Dalila. Entre muitas das desobediências dele, ele bebeu vinho quando ele ofereceu uma festa, né? Então, assim, diante de muitas desobediências, teve uma que causou a morte de Sansão. Todo pecado tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. Seja ele pequeno ou grande aos nossos olhos. Porque para o Senhor pecado é pecado. E Sansão se envolveu com Dalila, se apaixonou por Dalila. E essa foi a destruição de Sansão. Sansão, a essa mulher que entrou na vida dele, ela foi paga pelos filisteus por 1.100 pratas para descobrir o segredo de Sansão. A Bíblia nos diz que por 3 vezes ela tentou Sansão para saber o segredo, qual era o segredo de sua força. E Sansão, por 3 vezes Sansão mentiu, Sansão enganou essa mulher. E ela usou, pela última vez, ela usou o sentimento que Sansão nutria por ela. E disse: se tu me amasses de verdade, tu não brincavas comigo. Se tu me amasses de verdade, tu me contava o teu segredo. Amado, você tem uma relação com Deus, uma intimidade com Deus. Você tem segredos com o Senhor. Deus tem segredos contigo que só cabe a você e a Deus. Sansão falou demais o que não era para ser dito. Sansão estava no lugar errado, com a pessoa errada, e falou o que não devia falar. E isso causou a morte de Sansão. A destruição dos propósitos, dos planos de Deus na vida de Sansão. E Sansão contou para Dalila que a força dele vinha dos seus cabelos. Embora as outras vezes ele tivesse mentido e ele tivesse visto que aquela mulher não era confiável, porque todas as vezes que ele mentia para ela, ele era preso
E aí percebiam-se que a força dele não vinha daquilo que ele dizia que era. Por último, ele abriu a guarda e confessou seu segredo, a relação que ele tinha com Deus. E assim Dalila o fez, entregou ele aos filisteus. Desculpa. E aí o que acontece, amados, é que ele é preso, os filisteus cega ele, furam seus olhos, raspam sua cabeça e ele vira chacota. Ele é humilhado, porque quando nós saímos da presença, quando nós deixamos de obedecer aquilo que o Senhor determinou para nossas vidas, nós estamos vulneráveis a Satanás. Nós estamos vulneráveis às afrontas, aos levantes, a tudo e qualquer coisa que Satanás venha a nos fazer. E Sansão pagou o preço. Deus é maravilhoso, amados. Deus, ele nos ensina, ele nos corrige. Nós é que somos teimosos. Nós é que às vezes não ouvimos a sua voz, achando, amado, que a nossa vontade é que deve prevalecer. Achando que o nosso coração é o melhor conselheiro. Sansão, achando que amava aquela mulher, poderia confiar. A Bíblia nos diz que enganoso é o coração do homem. E às vezes nós ouvimos dizer assim, se o teu coração não te condena, faça. O que o teu coração falou? O nosso coração é enganoso, amados. O nosso coração é enganoso. Somente Deus é fiel naquilo que Ele promete, é fiel naquilo que Ele fala. A palavra do Senhor não volta atrás. O que Ele estabeleceu está estabelecido para a tua vida. Se mantenha na posição, não saia da posição. Esteja no centro da vontade do nosso Deus. Muitas lutas teremos, não será fácil. A caminhada com o Senhor não é fácil. O Senhor Jesus mesmo nos advertiu, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele está conosco. É difícil a peleja, mas Ele, quando chama, Ele garante. O Senhor te escolheu no ventre de tua mãe para fazer a vontade dEle. Ele tem traçado os propósitos dEle para a tua vida. Não tenta viver pela tua própria vontade. Há caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas os seus caminhos só levam à morte. São caminhos maus. Nós não sabemos nem o que é melhor para nós mesmos. Nós temos um Deus que conhece o nosso adiante, o nosso futuro. Então hoje o que às vezes pode parecer para você dolorido, custoso, você quer desistir, desiste não. Ele te escolheu. Você ainda estava no ventre de tua mãe. Você não é um acaso. Você é um escolhido. E para finalizar, amados, no último momento de Sansão, ele se arrependeu. Ele reconheceu que Deus era Deus. Ele reconheceu e humildemente ele orou ao Senhor e disse ao Senhor que mais uma vez, pela última vez, o Senhor desse a ele aquela força. Imagine, amado, um homem que foi forte, que destruía, que derrotava. Soldados que faziam, sabe? Um homem com uma força sobrenatural. Sendo humilhado, os filisteus fizeram uma festa e trouxeram Sansão para fazer chacota, como se fosse um palhaço da corte. E Sansão, sem enxergar, se batendo, pediu aos guardas que os amarrassem nas torres
com os braços abertos. E naquele momento, Sansão, arrependido, pediu ao Senhor que pela última vez, ainda que custasse a vida dele, que Deus honrasse ele. E o Senhor, aleluia, maravilhosamente bom, perfeito, que não abandona os seus, visitou Sansão. E aquela força sobrenatural que anteriormente nós lemos, achamos que está no cabelo de Sansão, mas a força de Sansão vinha do Senhor. Quando a cabeça de Sansão foi raspada, que o seu cabelo foi retirado dele, né? Foi cortado, a presença do Senhor se afastou, porque foi quebrada a aliança, aquilo que o Senhor tinha determinado na vida de Sansão, que ele não deveria beber vinho, ele bebeu, que ele não deveria tocar em coisa imunda, ele tocou. Quando ele voltou, depois de ter destruído aquele leão, ele achou aquele leão morto, dentro daquele leão havia uma colmeia de abelhas, ele pegou aquele mel, ele tocou num cadáver que era imundo, ele consumiu aquele mel, desobedeceu a Deus. Quando ele raspou a cabeça, quando foi raspada a sua cabeça, mais uma desobediência, a presença do Senhor foi retirada dele. A força de Sansão vinha de Deus Todo-Poderoso. Não tenta lutar, amados, com a força do teu braço. A força que vem, a força que está em ti, a força que está em mim, vem do Senhor. Muitas pessoas que conhecem o meu testemunho diz que eu sou uma mulher forte, não sou não. A minha força vem do Senhor. Eu mesmo olho para mim e não me reconheço. Eu sei, eu reconheço que se não fosse o Senhor na minha vida, amados, eu não estaria aqui. Eu não estaria viva. Eu não estaria glorificando, exaltando o Deus Todo-Poderoso. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei quem me sustenta. Eu sei que quando eu vou me deitar, quem está preparando o meu novo dia. Desculpa. Eu sei quem peleja por mim. Você tem que saber que há um Deus vivo. Há um Deus, o Deus de Israel. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que quando Josué orou, fez parar o sol. O Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que você serve. É o Deus que te escolheu no ventre de tua mãe. E o Deus que não desampara aqueles que Ele ama, aqueles que Ele escolhe. Por isso, volte para a tua posição. Volte para onde o Senhor te chamou. Porque Ele é contigo. Aleluia. A palavra de hoje, amados, é essa. Que o Senhor venha falar o teu coração. Que o Espírito Santo de Deus toque o teu coração. E você venha ter um novo encontro com o Senhor. Venha ter uma nova aliança com Cristo. E que a vontade dele seja soberana na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que naquele momento veio a força do Senhor sobre Sansão. E ele destruiu aquele lugar aquele lugar onde ele estava amarrado. E naquele dia morreu mais pessoas, mais filisteus, mais adversários de Sansão do que toda a vida dele, do que todos aqueles que durante a vida dele ele pelejou, que ele guerreou. Aleluia. Deus é contigo. E ainda que pareça que você está sozinho, você não está sozinho. Não perca o que você tem de mais precioso em tua vida, que é a presença do Senhor. Essa é a mensagem de hoje, amados. Essa é a mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração. Aleluia. Que a graça de Deus
a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Exaltado é o nome do nosso soberano e amado Deus. Aleluia.